The sky is pink. E o seu? É de que cor? Eu acho o título desse filme bem curioso para a gente pensar nisso, né? Que cada família, cada clã vive debaixo de uma determinada realidade. E aqui eu não estou falando de contextos espirituais, mas estou falando de sistemas de crença, né? Cada um de nós vive no seu clã debaixo de um céu, de uma realidade, né? E o filme fala sobre essa realidade que essa família em particular vive, que é uma realidade rosa, né? Ela é uma mãe forte, determinada, né? Eu acho lindo quando ela fala pro filho, não, e aí, se você quiser deixar que dizer que o seu céu é rosa, o que essa professora pensa que é para falar que o seu céu não é rosa, né? Então, é bem o tom do filme, assim, que é bem bacana. Eu queria trazer algumas pontuações aqui que eu acho que pode enriquecer a nossa reflexão sobre o filme, algumas visões sistêmicas e outras não. Mas antes de tudo, eu queria colocar aqui um adendo, né? Que é a gente que não vive a realidade da doença em uma família, a pessoa que não vive essa realidade de uma mãe, né? Que tem um filho de uma doença, com uma doença séria, né, não faz ideia do que é que o filme trata, né? Quem não viveu isso na própria família não faz ideia. A gente olha de fora e tenta fazer alguma ideia. Então eu queria colocar aqui o meu respeito, né, e dizer que eu estou falando aqui como quem olha de fora, tentando trazer outros elementos, porque eu não tenho como falar de uma realidade de dentro, né? Na clínica, quando eu fiz estágio na faculdade, eu fiz na faculdade da clínica, na clínica da faculdade, e a gente trabalhava com mães de deficientes, né? Gente, olha, posso falar, é uma realidade que a gente não imagina. Não imagina. O filme ainda conta uma realidade de uma família que financeiramente tem condições, né? Mas e quem não tem? Nossa, olha, é uma realidade que não dá nem para conversar. Então eu não vou nem me atrever a entrar nesse universo, só quero deixar aqui o meu respeito, né? Eu quero falar sobre os aspectos psicológicos disso que pode nos trazer elementos para reflexão. A primeira que eu quero falar é a visão do Bert sobre a doença. O Bert tem um livro chamado A Cura, onde ele aborda principalmente o câncer e outras doenças terminais por uma perspectiva sistêmica, e ele coloca alguns pontos aqui que eu gostaria de trazer para vocês. O primeiro, ele diz assim, ó: a cura segue o mesmo caminho da doença, ou seja, começa no íntimo e passa para o corpo. A segunda coisa que ele diz é: qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva à doença? E ele responde: é o amor do vínculo. O vínculo aos familiares. E o terceiro conceito importante que ele aborda no livro é o conceito de comunidade de vidas. Então ele diz assim: toda vida vive em conjunto com outras vidas. E aqui ele está falando das vidas de todos os antepassados. Então que toda doença ela vai convidar a olhar para questões não vividas do clã. Então ele diz que muitas vezes o que adoece o corpo é o amor que adoece, de se vincular àqueles que olham para a morte de alguma maneira. Essa é a perspectiva do Bert. No filme a gente vê um pouco isso, porque o casal tem uma primeira filha que não sobrevive, né? E aí tem uma segunda filha que toma o destino da primeira filha. E aí toda a família vive ali em torno disso. Eles têm uma visão muito particular, né? Uma forma muito própria de viver aquilo, muito derivado da força dessa mãe, né? E aí toda a família gira em torno daquela doença, o que também é um quadro assim muito comum na história da doença. A gente vê isso naquele filme Extraordinário, com a Julia Roberts, que também é o mesmo tipo de cenário, né? Então, por isso eu queria trazer esse olhar, né? O que acontece com aqueles que pertencem à família, mas que não estão doentes? Como é que eles vivem, né? Esse também é o contexto que vai fazer com que a gente assista o desenvolvimento de quadros de codependência, né? São pessoas que não podem existir porque existe um sol ali na família que é a pessoa doente e todo mundo se volta para essa pessoa doente, né? Teoricamente lutando pela vida, mas muito mais olhando para a morte. Então,
O difícil da gente entender no filme, né, é que essa mãe olha para a morte o tempo todo e não para a vida, né? E essa é a principal questão dela com a filha, porque a filha fala: me deixa morrer. E ela fala: não, eu não vou deixar você morrer. Só que ao mesmo tempo o marido fica sem a esposa, o outro filho fica sem a mãe. Ela vive uma relação simbiótica com aquela filha, de controle, né? Até o namorado ela tenta forjar, né, situações para que a menina possa namorar. Ou seja, ela não consegue deixar a vida fluir e acontecer. Ela é uma pessoa absurdamente controladora. É claro que, gente, como eu falei no início, né, colocando o meu respeito, o que é para uma mãe viver isso? Então eu não estou olhando por essa perspectiva, eu estou olhando para as outras pessoas que vivem dentro desse contexto, como esse marido, como outro filho, como no caso do Extraordinário, que também fala sobre isso. Como é que fica a filha adolescente, né, da Julia Roberts? Já tô falando de outro filme aqui, mas é para vocês fazerem um paralelo. É um filme bem conhecido, acredito que muitos de vocês assistiram, que traz o mesmo convite. E as outras pessoas? E aí no filme, depois que a menina morre, ela não consegue deixar a casa, ela não consegue retomar o casamento. Depois, mais pra frente, obviamente, ela retoma. Como é que vive esse menino? Tentando o tempo todo, sofrendo ali naquela cena do metrô, né? Chorando, sozinho, sem amparo nenhum, porque só havia espaço para a dor e para o sofrimento da mãe com a menina. Então a doença, gente, ela traz um convite, olhando pela perspectiva sistêmica, um convite muito sério a respeito da gente entender que a gente não tem controle, para a gente entender o que verdadeiramente importa. Aí a gente pode olhar para o filme e falar: não, mas ela completamente, ela se dedica a vida para a filha, né, viver o que importa. Mas e as outras pessoas? É isso que eu quero trazer aqui. E o equilíbrio, né? Eu acho que o filme é tão lindo, todo mundo contribui ali de uma maneira, eles têm aqueles apelidos carinhosos, né? Para cada um, eles têm uma unidade familiar lindíssima, mas toda a família é marcada pela morte. É muito curioso que o filme conta o relato de uma menina que morreu, é a menina que morreu contando sobre o filme. Também trazendo um convite: como é que a gente olha para a morte? Que grande ensinamento é esse de olhar para a morte, né? Como é que você convive toda a sua vida com a morte, como aquela mulher? E ela não consegue relaxar em nenhum momento, né? A filha fala: relaxa, mãe. Todo mundo quer que ela relaxe. Fale: bom, olha aqui, vamos tentar fazer o melhor possível. Mas ela não consegue, né? Obcecada. Por quê? Por causa da filha anterior. Que cena linda quando aquele pai vai lá e dá lugar para todos os filhos. Ou seja, o pai é um dos mais sadios ali. Ele fala: olha, eu tô aqui com você, mas tipo, você não enxerga ninguém. Você não enxerga ninguém. E ela só enxerga a filha? Não, ela só enxerga a morte. Essa é a grande questão, né? Então, dá para se falar muitas coisas assim? Não. É um filme que mostra uma realidade sistêmica de toda uma família debaixo de uma realidade muito particular, que é um céu rosa, ou seja, é marcado pela existência dessas duas meninas doentes e a relação dessa mãe com essa menina. A gente também, como muitas mulheres, né, a maioria é tudo mulher que assiste os filmes, eu queria que você pensasse assim: nós mulheres temos a possibilidade de dar o tom de como que é uma família, qual que é a música que toca numa família, né? E aí a gente tem a oportunidade de se pensar: será que eu olho para a vida ou será que eu olho para a morte? Será que eu promovo vida, né? Trabalhando a favor do fluxo da vida ou tentando obrigar que o fluxo da vida corra para onde eu quero empurrar? Como é que ficam as pessoas de uma casa quando uma mãe é tão controladora assim? Como é que se desenvolvem essas pessoas, né? Será que elas têm que respirar por aparelho, fazendo um paralelo aqui? Então tem muitos assuntos sérios e difíceis de falar nesse filme, porque a doença, ela traz esse estigma de: ai, como você pode estar falando isso? Mas a gente tem que amadurecer e olhar para a doença como algo útil. O Bert fala um negócio seríssimo a respeito da doença. Ele fala: quando uma doença leva uma pessoa a olhar para Deus, ela já perdeu a sua finalidade. Você vai falar: que absurdo!
Mas o Bert tem um entendimento, ele fala, a doença tem uma finalidade. Então, se uma pessoa passa a crer em Deus por causa da doença, o negócio deixou de ter utilidade, porque a doença é para que a pessoa olhe para algo que precisa ser resolvido. E quando ela passa a buscar Deus por causa da doença, ela passa a fugir mais da realidade do que ela fugia antes. Então o Bert fala, perde a utilidade. Mas se a gente olha para um lugar, fala, imagina, mas é agora mesmo que ela tem que acreditar em Deus. E não entende qual que é o papel da doença num sistema familiar, para onde a doença nos convida a olhar. E no filme eles olham? Não. Só no final o pai traz essa outra irmã, né? E coloca todo mundo ali, e aí de repente todo mundo pode viver. Será que eles vão conseguir? Né? Fica a pergunta. Então, para você, como uma reflexão, o filme ele tem um poder próprio, né? Ele vai lá e ele mexe com a gente chora e cada um chora as suas coisas e tá ótimo. Mas aí eu queria deixar essa pergunta para você. E aí? Você olha mais para a vida ou você olha mais para a morte? Como é que você, que é mulher, contribui para o fluir da vida dentro da sua família? Última pergunta, qual é a cor do céu de vocês?